Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a criação do nosso editor e agora criando os métodos da nossa tela de edição. Então vou começar aqui importando alguns módulos que utilizaremos. Então vou importar aqui from.io import bytes.io. Esse bytes.io utilizaremos para a exibição da nossa imagem, daqui a pouco veremos. E do Kiv, from kiv.core.image import image. Esse core image, lembrando que ele não é o widget de image, ele nós utilizaremos para pegar a imagem que estará armazenada na memória e vamos obter a textura dela. E com essa textura obtida através do Core Image, nós vamos passar para o nosso, aí sim, o widget de image. Então, inclusive, eu vou renomear aqui o que importamos. Esse image eu vou chamar de Core Image. E agora sim, irei importar o widget de image, que serve para exibir a imagem em si, não é? Então, from kiv.ux.image import image. Com os módulos que utilizaremos já importados, podemos ir para a nossa tela de edição. E aqui eu vou começar criando o método responsável por exibir a imagem que está sendo editada na tela. Então eu vou criar aqui def exibir imagem. E aqui nesse método a primeira coisa que eu vou fazer é acessar aquele box layout que colocamos o ID, aqui no nosso kivlang, na nossa tela de cão, box layout id área imagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é acessar esse box layout, então vou criar aqui área imagem e vou acessar através do ID self, igual fizemos na tela inicial, IDS, área, nome do ID, imagem. Então aqui com o nosso box layout já acessado, eu irei limpar todos os widgets que tenham dentro dele, para que depois possamos colocar a imagem atualizada. Então área imagem, irei utilizar o método clear widgets, que irá fazer essa limpeza de widgets. E agora irei criar um buffer, um espaço na nossa memória principal que irá armazenar nossa imagem que está sendo editada. Então vou criar aqui imagem buffer e vou utilizar aquele que eu importei de I/O, que é o bytes.io. Aí agora eu vou salvar nossa imagem que está sendo editada até o momento, então eu vou acessar nosso editor, vou acessar o objeto de pil que armazena a imagem que está sendo editada, que é o img, e vou utilizar o método save. Aí aqui, em vez de eu passar o caminho que a imagem será salva, eu vou passar o nosso buffer, img buffer. E ele também tem que receber o formato da imagem, então format ao formato que está armazenado no próprio editor. Então add img formato. Depois que nossa imagem é salva, eu tenho que definir aqui no nosso buffer que o ponto de referência inicial, então vou utilizar o método seek, será o começo do arquivo, então informa aqui 0. Se não fizer isso, o Core Image não vai conseguir abrir nossa imagem. Então agora que eu já salvei nossa imagem na memória, eu posso abrir utilizando o nosso Core Image. Então vou criar aqui uma variável co, Core Image, e aqui ele vai receber a nossa imagem buffer. E o Core Image também solicita a extensão da imagem, então est igual, e aqui eu vou passar o formato da imagem que coletamos no nosso editor. Porém esse formato está todo em letras maiúsculas, o Core Image só reconhece se for tudo em letras minúsculas. Então como isso aqui é uma string, eu vou utilizar o método lower, que vai deixar tudo em letras minúsculas. E por que estamos utilizando o Core Image em vez de utilizar direto o widget de image, não é? É porque o widget de image não consegue acessar uma imagem que está na memória, tem que ser salvo primeiro no computador e depois você passa o caminho do arquivo através do source. Então acaba que não iria funcionar adequadamente. Então precisamos primeiro passar pelo Core Image e do Core Image eu vou pegar a textura da imagem que ele carregou. Então que textura será igual, eu vou acessar o Core Image e pegar a textura da imagem que ele carregou através da propriedade texture. E agora, como já coletamos a textura da nossa imagem, nós não precisamos mais do buffer, então podemos encerrá-lo. img buffer, o método close. Utilizando esse close, encerramos nosso buffer e não vai mais ocupar espaço na memória. Aí agora sim podemos criar o nosso widget de image. Então aqui img, vou criar nosso widget image. Aí em vez de passar um source aqui com o caminho do arquivo, eu vou passar para ele direto a textura que eu consegui carregar através do nosso Core Image. Então aqui img, vou acessar a propriedade textura dele, texture. E essa textura será igual à textura que eu coletei aqui. Então texture será igual a textura. Aí fazendo isso é como se tivéssemos carregado uma imagem normalmente através do source. Agora com o nosso widget já criado, nós podemos passá-lo para o nosso box layout área imagem. Então vou acessar nosso box layout área imagem e vou utilizar o método add widget para adicionar o nosso widget de image nele. Então vamos resumir o que fizemos para poder exibir nossa imagem na tela. Eu primeiramente acessei o box layout que é responsável por contê-la, depois limpei todos os widgets que possam estar contidos nele, criei um buffer que será responsável por armazenar nossa imagem que está sendo editada,
salvei nossa imagem nele, defini que o ponto de referência do arquivo será o começo dele, depois utilizei o Core Image para pegar a textura da nossa imagem, encerrei o nosso buffer, porque nós não precisamos mais utilizá-lo depois de ter pego a textura, aí sim criei um widget image e passei a textura que coletamos para ele. E por fim, passei esse nosso widget para o nosso box layout área imagem. Agora vamos definir em qual momento esse método será executado. Então nós temos que executar esse método, exibir imagem, antes de mudar de tela aqui na nossa tela inicial, no método soltou. E como que eu vou fazer para ativar o método que está em tela de edicão aqui na nossa tela inicial? Eu vou acessar nosso gerenciador de telas, então Self Manager, e o Self Manager contém um método chamado GetScreen. Aí nele passamos o nome da tela que desejamos acessar, no caso que eu quero acessar a tela edicão, e ele vai me retornar a instância da nossa tela. Então vamos criar aqui tela edicão, e com a nossa tela de edição já acessada, podemos executar o método dela antes de mudar de tela. Então tela edicão, exibir imagem. Vamos inclusive rodar aqui para ver. Vou arrastar e soltar a imagem do Samurai Jack nela. Arrastei e soltei. Imagem carregada, e ele conseguiu abrir nossa imagem aqui e exibi-la na tela. Inclusive vamos comentar aqui para você ver que ele não consegue carregar a imagem. Então vou rodar aqui novamente, arrastar a imagem, soltei. Aí observe que ele não está exibindo a imagem, então realmente nosso método está funcionando. Vou descomentar ele aqui. Então está tudo ok, ele está conseguindo exibir a imagem que está sendo editada. Agora vamos começar a criar os métodos que serão executados quando nossos botões de edição forem pressionados. Então aqui na nossa tela de edição, vou inclusive minimizar o exibir imagem. E vamos começar criando o método para o nosso botão de girar no sentido anti-horário. Então vou criar um método aqui, def, vou chamar de bt, girar anti-horário. Quando aquele botão for pressionado, vai ativar esse método aqui. Então o que ele tem que fazer? Ele vai ter que girar nossa imagem no sentido anti-horário. Então acessar nosso editor, o método dele é girar imagem, e vamos passar aqui que ela será girada no sentido anti-horário. Anti-horário. Porém não basta que ele apenas gire a nossa imagem, precisamos também mostrar como ela está na nossa tela. Então depois de girar a imagem, temos que exibir. Então vou utilizar o método exibir imagem da nossa tela de edição. Self exibir imagem. Ele vai apagar a imagem que estava antes, porque nós criamos aqui no Concluir Widgets, e vai adicionar a nova imagem. Então vamos aqui para o nosso keylang, o nosso botão 1, que é o girar anti-horário, não é? E vamos colocar que quando ele terminar de ser pressionado, então on release, ele vai executar aquele método. Então nós vamos utilizar aqui um root, que acessa a nossa tela de edição, e dela vamos executar o método que acabamos de criar, bt girar anti-horário. Vamos ver se está funcionando. Arrastar a imagem, soltei, clicar no anti-horário. Aí observe que agora ele está conseguindo girar nossa imagem. Então o método realmente funcionou, porque ele gira a imagem no nosso editor e depois exibe ela. Então girou e exibiu. Agora podemos fazer a mesma coisa para os outros botões. Então aqui fazer a mesma coisa, on release bt girar horário, e no outro botão vou criar um método bt preto e branco. Preto e branco. Vamos lá criar esses métodos agora. Inclusive eu posso copiar isso aqui. Bt girar horário. Aqui em vez de girar no anti-horário vai girar no horário. E podemos criar def bt preto e branco. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, porém agora utilizando o método remover cor imagem. Vamos ver se está funcionando. Arrastei, soltei, anti-horário, ok, horário, ok, preto e branco, ok. Aí, nossos botões de edição estão funcionando corretamente. Inclusive, observe quando giramos a imagem, na parte aqui de cima ela fica colada nos botões. Nós podemos alterar isso aqui por uma questão estética, não é? Colocar um widget aqui, que servirá simplesmente para dar aquele espaçamento. Então, size hint, 100% de largura, none de altura, e criar uma altura para ele, height, de 10 pixels. Podemos fazer a mesma coisa na parte de cima, né, da nossa área da imagem aqui.
e embaixo dela. Vamos ver como ficou. Arrastei, soltei, girei. Aí, observe que agora tem um espaçamento aqui, ficou mais bonito, não é? Agora nós podemos criar um método para esse nosso botão de cancelar. Então, quando clicarmos nele, vai ter que voltar para a tela inicial e resetar o nosso editor. Então, vamos aqui, vou até criar aqui, com o nosso botão cancelar, on, release. Quando terminar de ser pressionado, ele vai executar o método root, acessar nossa tela de edição, bt cancelar. Vamos lá criar esse método. Inclusive, essa nossa tela de edição não tem um método de mudança de tela, não é? Então eu vou fazer o que? Eu vou, em vez de copiar o dessa aqui, eu vou recortar da nossa tela inicial. Vou criar aqui uma classe geral e vou passar esse método para ela. Aí agora eu vou herdar ela tanto na nossa tela inicial quanto na nossa tela de edição. Então a partir de agora nossas duas telas têm a mesma função de mudança de tela. Então aqui vamos criar nosso método bt cancelar, def bt cancelar. Então o que ele vai fazer? Vai mudar de tela, então self mudar tela, vai mudar para a tela inicial e não terá nenhum efeito de transição, então vai receber um no aqui. Depois de mudar de tela, vamos resetar o nosso editor através do método add resetar. Então vai mudar de tela e resetar o editor. Vamos ver se funcionou. Arrastei a imagem, soltei, abriu, editei, cancelei, não quero mais. Voltou para a tela inicial, procura uma imagem e arrasta ela aqui. Vamos inclusive arrastar um arquivo incorreto, ó, main.py. Aí a mensagem está aqui, imagem inválida, tente novamente. Agora eu vou arrastar a imagem, editei, não quero mais, cancelei. Porém a mensagem ainda continua aquela mesma, não é? Então eu também vou alterar a mensagem. Então aqui antes de mudar de tela, eu vou acessar a nossa tela inicial. Aqui tela, em vez de tela de edição vai ser tela inicial. Tela inicial. Então vamos aqui acessar a nossa tela inicial e utilizar o método alterar mensagem. E aqui passamos a mensagem base, não é? Então vamos aqui no nosso giveLink. Cadê a mensagem? Procure uma imagem e arraste ela aqui. Colar aqui. Vamos ver se funcionou. Vou arrastar um arquivo inválido. A imagem. Cancelei. Procure uma imagem e arraste ela aqui. Então funcionou realmente. Então as funções principais do nosso editor já estão funcionando. Então no próximo vídeo, provavelmente o último vídeo dessa série, faremos a parte de salvamento da nossa imagem. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.